Bom, gente, então hoje, na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ligação covalente. Na aula passada eu falei sobre ligação iônica e também vou falar um pouco sobre ligação metálica. A ligação covalente é uma ligação entre o átomo de hidrogênio com um não metal. Lembrando que nós conseguimos ver, quais são os elementos que não são metais na tabela periódica, tá bem delimitado, geralmente por cor. O hidrogênio com um semimetal, né? Lembrando que os semimetais são aqueles materiais que apresentam algumas características de metal e algumas características também de um não metal. Temos também um não metal com não metal, ou também vocês podem encontrar como ametal, né? Um não metal com semimetal, um semimetal. O hidrogênio com hidrogênio também, tá? Então, numa ligação do hidrogênio com hidrogênio, eu tenho uma ligação covalente. Esse tipo de ligação, ele é baseado no compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento de elétrons, ele é realizado por quê? Porque nós sabemos, que o hidrogênio, ele tem um único elétron. E ele não consegue doar o elétron, para formar ligação. Então, ele compartilha esse elétron. Tanto o não metal como o semimetal, eles vão compartilhar elétrons para que eles consigam alcançar, a regra do octeto, que foi o que eu falei para vocês na semana passada, do porquê que é realizado as ligações químicas, para a estabilidade desses elementos de acordo, com a quantidade de elétrons da sua última camada. Esse tipo de ligação, ela também pode ser chamada como ligação molecular, tá? Então, vocês podem ver o nome desse tipo de ligação como ligação molecular, tá? Então, nós vimos, ligação iônica, que são os metais com os não metais, e ligação covalente são todos esses tipos de ligação que eu acabei de citar para vocês. Para a gente formar a estrutura, eu vou escrever para vocês os três tipos de formas que a gente pode escrever um composto molecular, um composto que faz ligação covalente. Bom, pessoal, essas ligações químicas, elas podem ser representadas por meio das suas fórmulas. Essas fórmulas podem ser molecular, eletrônica e estrutural. Eu vou montar com vocês cada uma delas para que vocês compreendam. Então, por exemplo, a molécula de água. A gente vai analisar ela só para que vocês entendam, tá? A fórmula molecular dela, que vai me mostrar quantos elementos eu tenho de determinado átomo, para formar a molécula. No caso aqui, eu tenho dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio para formar essa molécula. Essa é a estrutura molecular. A estrutura eletrônica, ela também recebe o nome de fórmula de Lewis, tá? Vou colocar um FL aqui, que significa fórmula de Lewis, tá? Que é eletrônica, na qual eu vou colocar todos os elétrons da última camada desses elementos. Então, eu vou montar aqui para vocês verem. Como eu tenho dois hidrogênios, eu sempre coloco os hidrogênios para montar a estrutura, sempre eu vou colocá-los nas partes terminantes, vamos assim dizer. Que no caso eu tenho dois, e o oxigênio eu coloco aqui no centro. Se a gente for olhar a distribuição eletrônica do oxigênio, nós vamos perceber que ele é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Eu posso olhar diretamente na tabela para poder montar a fórmula, tá? Olhei a tabela, família 6A. Então, o hidrogênio, ele tem 6 elétrons. Esses elétrons, eles são representados por bolinhas, ou também pode ser representado por X, xzinhos, representando cada elétron. Como ele tem 6 elétrons, ele precisa de 8 para ficar estável. Então, no caso de uma ligação covalente, ele precisa compartilhar o elétron dele e o elétron do outro elemento ligado a ele também precisa ser compartilhado para que ele consiga, então, se estabilizar. Então, no caso, o hidrogênio, ele só tem um único elétron. Então, a gente representa,
esse único elétron dessa forma. O compartilhamento, o que nós fazemos? Nós vamos aqui, ó, fazer uma espécie de uma ligação, tá? E esse traço aqui que eu fiz, ó, ao redor dos elétrons que vão ser compartilhados, eles representam esses pares eletrônicos compartilhados. Nesse tipo de ligação, vocês podem observar que o oxigênio, quando ele compartilha o elétron dele, o hidrogênio compartilha o elétron dele formando uma ligação, esse elétron passa a pertencer ao oxigênio. E esse elétron aqui, ó, passa a pertencer ao hidrogênio. Então, se a gente fizer a contagem, ó, nós fazemos a contagem dessa forma, para perceber se o meu elemento está estável. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, o oxigênio já tem 8 elétrons, porque ele fez a ligação e ao compartilhar, ele consegue, então, adquirir essa estabilidade. O hidrogênio, percebam que por meio da ligação covalente, ele tem 2 hidrogênios, né? Nesse caso, não ocorre doação e nem ganho de elétrons, ocorre apenas um compartilhamento, no qual ambos os elementos ficarão estáveis. Na fórmula estrutural, o que acontece? Eu vou ter o meu elemento, né? É parecido com a fórmula de Lewis, só que a fórmula de Lewis, ela vai mostrar todos os elétrons de cada elemento ao redor, né, do elemento. Nesse caso, você só vai representar com traço a ligação, estão vendo? Então, nessa fórmula estrutural, eu só represento com traço a minha ligação, ó. Representei com traço, ó, aonde ocorreu o compartilhamento. Eu sei que cada traço corresponde a um par de elétrons que foram compartilhados. E então, dessa forma, eu consigo fazer a minha ligação e ambos os elementos ficam estáveis seguindo a regra do octeto. Como eu falei na ligação iônica, existem exceções, né? Mas a gente se baseia nas ligações químicas, incluindo essa regra, tá? E mais pra frente eu falo um pouquinho sobre as exceções, tá? Na próxima aula, pra gente fazer o fechamento desse conteúdo. Eu vou seguir aqui pra vocês com outros exemplos, tá? Então, ó, H2, que é o gás hidrogênio. Eu coloco aqui os hidrogênios, né, que estão envolvidos na fórmula eletrônica. Cada um tem um elétron na sua última camada, né? Na verdade, o hidrogênio tem um elétron no seu átomo inteiro, né? Ele possui apenas um elétron. E aí, eu faço, então, compartilhamento, ó. Ambos ficam estáveis, lembrando que o hidrogênio, ele fica estável com 2 elétrons, assim como o gás hélio, que é um gás nobre, né? E a fórmula estrutural, eu faço só o traço, representando, então, a ligação do par eletrônico, né? O compartilhamento. Vou fazer mais um exemplo, aí eu vou passar uma forma prática para conseguir montar essas fórmulas, tá? Tanto a de Lewis quanto a estrutural. Um exemplo aqui, o O2. O O2, que é o gás oxigênio, né? Como que a gente monta? Eu coloco os 2 oxigênios. Eu sei que cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada, não é mesmo? Sempre, gente, que você for montar, você decide como que você vai colocar esses elétrons, né? No caso, aqui vai ocorrer a formação de uma ligação dupla, ó. Vocês percebam isso. Por quê? Porque tanto um oxigênio como o outro precisa de 2 elétrons para ele se manter estável, né? E cada um pode compartilhar 2 elétrons. Então, esse aqui, ó, esse oxigênio compartilha com esse, né? E esse oxigênio aqui, ó, novamente compartilha o seu outro elétron. Então, percebam que o oxigênio, tanto um quanto o outro, ficou com 8 elétrons, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque conforme ocorre a ligação, os elétrons são compartilhados, então eu consigo promover a estabilidade. E a fórmula estrutural eu vou escrever dessa maneira, tá bom? Agora eu vou passar para vocês uma forma de montar a fórmula de Lewis estrutural de um composto, tá? Então, nós vamos fazer do CO2, que é o gás carbônico, né? E aí,
nós vamos seguindo os passos. Então, a primeira coisa é colocar os átomos na posição correta, seguindo as orientações. Primeiro, gente, o hidrogênio e o flúor, eles sempre ficam nas pontas, se tiver na minha molécula, né? O oxigênio, ele pode estar no centro ou ele pode também estar na ponta, tudo vai depender do composto. E geralmente, pessoal, o átomo mais eletronegativo fica no centro. Esse átomo menos eletronegativo, como que a gente vai analisar qual átomo é mais eletronegativo? O que é a eletronegatividade? É a capacidade que esse átomo tem de atrair elétrons. E essa eletronegatividade aumenta da família 1A até a família 7A, tá? Então, a família 5A, 6A, 7A são muito mais eletronegativos do que a família 1A, 2A e 3A, tá? Então, nesse caso aqui, entre o carbono e o oxigênio, como nós temos também o único carbono e o carbono é menos eletronegativo, ele vem no centro e os oxigênios vêm ao redor. Fiz o primeiro passo, vou para o segundo. O segundo é para calcular o total de elétrons da última camada de cada átomo. Como que nós vamos fazer? O carbono, ele tem 4 elétrons na sua última camada. Se fizer a distribuição dele, vocês vão perceber. Se vocês quiserem fazer, pode fazer, tá? O oxigênio, ele é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons. Só que percebam que na molécula eu tenho 2. Tenho 2 átomos de oxigênio. Então, eu multiplico por 2. Então, eu tenho 12 elétrons, né, para serem distribuídos na ligação, mais 4. Então, o total são 16 elétrons para serem distribuídos. Aí, nós vamos para o terceiro passo, ó. Então, nós vamos colocar agora, seguindo o terceiro passo, uma ligação simples, que é um par de elétron entre os átomos, né, central e os seus ligantes. Bom, percebam que eu coloquei já 4 elétrons, né? Então, eu preciso agora fazer o quê? Completar, seguir o 4 passos, completar o octeto dos átomos ligados ao central. Então, para eu completar o octeto do oxigênio, faltam 6, ó. Percebam que ele já tem 2, né? Então, aqui fechou com 8, por conta da ligação. Aí, eu completo o octeto também desse oxigênio, ó. Percebam que ele também agora está com 8. Aí, eu conto, ó, 8 mais 8, eu tenho 16 elétrons. Mas percebam, agora nós vamos ver sempre o quinto passo, ó. Nós vamos analisar se todos estão estáveis. O carbono, ele precisa de 8 elétrons também, só que percebam que ele só tem 4. Faltam mais 4. E aí, o que nós fazemos, então? Nós vamos mover esses pares eletrônicos aqui, ó. Esses pares eletrônicos aqui. Nós vamos mover para o carbono, para completar, então, o octeto do carbono. Dessa forma, então, percebam que eu vou ter essa estrutura. Né? E aqui eu tenho 6, né? Tenho 4, quer dizer, e 4 aqui. Então, percebam que eu tenho uma formação de ligação dupla. Então, ó, percebam isso. Essa é a estrutura de Lewis, ó. Eu tenho todos os elétrons, não tem como eu adicionar mais que 16, por isso que eu faço dessa forma aqui, tá? Então, a minha fórmula estrutural vai ficar da seguinte forma. Tá ok? Então, para montar a estrutura de uma ligação covalente, é só seguir esses passos sempre, tá? Eu vou fazer mais um exemplo para fechar, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades desses compostos. Agora eu vou fazer da molécula do SO2, só pra gente fechar, tá? Lembrando que essa aqui é a minha fórmula molecular. E aí, então, primeiro, né, eu coloco o átomo mais eletronegativo no centro e o oxigênio ao redor, né? Agora, eu vou colocar quantos átomos eu tenho, né, na minha última camada, tanto do enxofre quanto do oxigênio. Então, o enxofre, ele apresenta 6 elétrons na última camada. E o oxigênio, ele apresenta 6 também.
Só que percebam que eu tenho 2 oxigênios, né? Então, eu multiplico por 2, que dá 12. Então, somando tudo, vou ter 18 elétrons para ser distribuídos na ligação. Eu sei que é uma ligação covalente, porque o oxigênio e o enxofre são não metais, ok? E aí, o que acontece? Primeiro, eu faço uma ligação aqui, ó. Eu coloco um par de elétrons entre os átomos que estão ligados. Depois, eu completo o octeto do átomo que estão nas pontas, né? Dos átomos que estão nas pontas. Então, vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, então, eu tenho 8. Percebam. E agora, eu vou contar para ver se deu 18 elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, 8 mais 8, deu 16. Faltam 2. E aí, esses 2 elétrons, eu coloco no átomo central. Notem que eu já tenho os meus 18 elétrons e agora eu vou analisar se o enxofre, que é o átomo central, ele está estável. Percebam que o enxofre, ele tem somente 6 elétrons. Então, o que eu faço? Eu pego um par, né? Nós chamamos isso de ligação dativa, né? Eu pego um par e coloco aqui. Quando eu faço isso, eu faço essa transferência desse par de elétrons não compartilhado do oxigênio, eu vou ter a formação de uma ligação dupla, aqui, ó. Então, eu tô representando por meio da fórmula estrutural. Mas se fosse de acordo com a estrutura de Lewis, ficaria assim, ó. Aqui eu teria assim, aqui ficaria dessa forma. Correto? E pode ocorrer isso em ambos dos lados. Então, assim eu monto a estrutura de uma ligação covalente. Agora eu vou falar para vocês sobre a propriedade dos compostos moleculares. Esse tipo de composto, ele pode ser encontrado nos 3 estados físicos da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. E eu vou colocar aqui exemplos de cada estado físico, tá? De compostos que fazem ligação covalente, que são chamados compostos moleculares. Sólido, nós temos a glicose, C6H12O6. Temos também o carbono grafite, que ele é representado dessa forma, tá? C-grafite. E eu vou mostrar pra vocês como que é a estrutura dele, tá? Que são carbonos ligados que formam uma estrutura hexagonal. Eu tenho uma imagem da apostila que eu vou mostrar para que vocês vejam. Líquido, um exemplo, nós temos o etanol, C2H5OH. Temos também o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, entre outros. No estado gasoso, né, nós temos o O2, temos também o CO2, temos H2CO, entre outros. Então, percebam, ó, que eu tenho compostos moleculares em diferentes estados físicos, diferente da ligação iônica, que eu encontro eles na forma sólida, né, que são os sais. Uma outra propriedade é que os pontos de fusão e pontos de ebulição, eles são baixos comparados à ligação iônica, tá? Porque a ligação iônica, lembra que eu falei para vocês que devido à atração eletrostática, a ligação iônica vai ter elevados pontos de fusão e pontos de ebulição, esses compostos. Já nos compostos moleculares, eu tenho pontos de fusão e ebulição baixos, tá? Então, por exemplo, a água, lembrando, né? A água, ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. E o etanol, o ponto de ebulição dele é de 78 graus Celsius. São pontos de ebulição baixos quando comparados a compostos iônicos. Bom, gente, uma outra propriedade são que eles são maus condutores de corrente elétrica. Então, um composto molecular em água, ele não conduz corrente elétrica, exceto os ácidos. Então, os ácidos, nós vamos aprender que eles passam pelo processo de ionização.
que é como se fosse forçar a formação de um íon. E quando eu tenho íons livres em meio aquoso, o que acontece? Eu tenho condução de corrente elétrica. Então, se eu colocar ali uma lâmpada para acender, né, eu vou conseguir acender a lâmpada por meio desses íons que estão livres e que vão conduzir corrente elétrica. Então, no caso dos ácidos, que é o HCl, o ácido sulfúrico, a gente vai aprender na próxima semana, na definição de ácido, sobre isso, tá? Mas, em geral, eles são maus condutores de corrente elétrica, exceto, claro, os ácidos que sofrem ionização conduzindo corrente elétrica. Para vocês verem o carbono grafite, que eu acabei de citar, né, como um composto molecular sólido, que ele é amplamente utilizado, né, para grafite mesmo de lápis escolar. Então, a estrutura dele é assim, essas bolinhas representam os carbonos que estão ligados, formando, ó, um hexágono, vocês podem perceber essa forma, tá? Agora nós vamos falar, pessoal, das ligações metálicas. Essas ligações são ligações que são realizadas com um metal e um metal, né? Mas vocês podem se perguntar, como que essas reações ocorrem, essas ligações ocorrem, né? Sendo que os metais, eles doam elétrons. Então, percebam, eu coloquei aqui uma imagem para vocês, onde eu tenho um metal qualquer. No caso, esse metal aqui que eu tô representando, ele doa 2 elétrons. Então, percebam que quando ele faz essa doação de 2 elétrons, ele vai se tornar um cátion. Então, eu tenho aqui a formação, ó, de vários cátions. Só que para ele formar um cátion, ele precisa doar esses elétrons. Então, na verdade, percebam que eu vou ter uma nuvem de elétrons que vai ser formada, né? Porque o meu metal doou. E é por meio dessa nuvem que é realizada, então, a ligação metálica. Então, essa nuvem eletrônica aqui que vai fazer a atração desses elétrons com essa carga positiva do cátion, tá ok? Então, nessas ligações metálicas, que no caso o alumínio, no caso o aço também, que ele é formado por meio de uma ligação metálica, eu tenho essa ocorrência aqui, essa nuvem de elétrons formada por meio da doação desses elétrons do metal, vai ocasionar uma ligação, que vai ser uma ligação forte, tá? Tanto que nas propriedades que eu vou falar agora para vocês desses tipos de ligações metálicas, nós temos elevados pontos de fusão e pontos de ebulição, né? Porque aqui, ó, nós temos uma atração bem forte, né, dos elétrons com a carga positiva, que são os cátions que são formados, e essa nuvem que vai montar essa ligação. Nós chamamos essa teoria de mar de elétrons. Nós temos a teoria do octeto, né? Mas quando nós falamos de ligação metálica, nós estamos falando da teoria do mar de elétrons, que são esse mar de elétrons, onde eu tenho dispersos os meus elementos aqui metais, formando, então, a substância. Então, percebam que essa ligação se dá por meio desse mar de elétrons. E aí, pessoal, como eu acabei de falar para vocês, né, nós temos elevados pontos de fusão e ebulição, porque é uma ligação forte. Outra característica que nós temos desse tipo de ligação é o brilho metálico, né, que é uma característica de todos esses compostos que fazem esse tipo de ligação. Nós temos uma boa condutividade elétrica e térmica também desses materiais, tá? Eles apresentam condutividade elétrica e térmica. Por conta, né, desse mar de elétrons e dessa formação desses cátions, nós temos uma maleabilidade boa desses materiais. O que é a maleabilidade? É a capacidade que eu tenho de moldar o meu material sem que ele seja quebrado, né? Temos também a ductibilidade. Então, exemplos, que é a capacidade de formar fios, né? Então, eu consigo ter metais formando esse tipo de ligação, formando fios. O exemplo, o fio de cobre, eles são utilizados nas linhas, né, de telefone. Então, eu tenho como transformar em fio esses tipos de compostos que são formados por ligas metálicas. Então, exemplo, né, a gente tem o aço, nós temos também o cobre, né, que ele é utilizado nos fios, como eu acabei de falar, o alumínio, tá? Que é utilizado para confeccionar panelas, enfim.
Então, esses compostos, todos eles fazem ligações metálicas, né? O alumínio, no caso, se liga a vários elementos do alumínio para formar o composto que nós conhecemos, né? Que é o alumínio. Então, é por meio, né, dessa teoria do mar de elétrons, que esses elétrons que são doados pelo metal, formando, então, esse mar que vai ter atração com essa carga positiva, né? Que esses cátions fixos dos metais, formando uma ligação tão forte, apresentando essas seguintes propriedades, tá ok? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu vou anexar juntamente um material de apoio falando um pouquinho das ligações metálicas e também da ligação covalente. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vocês têm um questionário para realizar, que é referente à frequência de vocês da primeira quinzena. Abraço, gente. Até a próxima semana.